e do Padre Emerson, que preside esta Eucaristia, Padre Alvair, nosso pároco, Padre Carlos, queridos familiares, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. 7 dias nos separam da partida do irmão, do confrade, do sobrinho, do amigo Padre Mateus. Como diz um determinado canto, por melhor que seja alguém, chega o dia em que há de faltar. Às vezes perguntamos por quê. Um porquê bem grande na nossa mente diante de nós. Por que isso aconteceu? Arrumamos desculpa, tão jovem, tão cheio de vida, estava começando a viver. Quando fazemos isso, e sabemos que fazemos, o povo de Deus, nós que somos padres, os bispos, quando nós fazemos isso, esquecemos o principal. Não é neste mundo que reside o sentido mais profundo da nossa vida. Nós rezamos com confiança, com convicção, respondendo à oração eucarística número 5, caminhamos na estrada de Jesus. Caminhamos para onde? Para o nosso passado? Para um futuro que a gente não conhece? Caminhamos para Brasília, onde estão os nossos políticos? Não. Nós caminhamos para o céu. Aqui na terra, somos apenas peregrinos, apenas caminhantes, que muitas vezes deveríamos segurar nas mãos de Deus, deixar Ele nos conduzir, mas não fazemos isso. Não é neste mundo que reside o sentido da nossa vida, mas sim passar neste mundo, como disse Santa Teresinha, construindo a pátria futura, que é o céu. Todos nós somos herdeiros da vida eterna. A partir do momento em que somos batizados, caminhamos na estrada de Jesus em busca da vida eterna. A morte não é uma realidade de desesperança, e nem deve ser. Nós acreditamos, às vezes nós ficamos com aquilo na cabeça que é uma perda. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos o Cristo na cruz e ali se perde o nosso olhar. Esquecemos de olhar para a capela do Santíssimo, onde está Jesus morto, mas ressuscitado. Jesus vivo. Jesus que é o Senhor da nossa vida. Se nós não olharmos para a ressurreição de Jesus, então o desespero vai tomar conta de nós. Perdemos? Não, a gente não perdeu. O Padre descansou mais do que isso. Descansou do sofrimento, mas alcançou a glória eterna, alcançou a graça de Deus. Santo Agostinho nos diz: minha alma não está em paz enquanto não vos encontrar, ó Senhor. Passamos por tribulações, passamos por dificuldades, por contratempos, por raivas, às vezes um pouquinho de ódio na nossa vida, mas às vezes um montão de raiva. Por quê? Porque a nossa paz não está completa, simplesmente porque nós não nos deixamos encontrar o Senhor que está do nosso lado. Estamos no tempo do Advento, preparando para a grande chegada de Jesus. O Jesus que na época do seu nascimento não encontrou lugar para nascer. É novidade isso? Não é novidade. Muitas vezes, no dia de hoje, na pessoa dos jovens, dos adultos, dos idosos, das famílias, Jesus não encontra um lugar para nascer. Por isso que o mundo muitas vezes está em desespero. O único remédio para a esperança está em Deus. A nossa alma não estará em paz enquanto não encontrar o nosso Deus. Ninguém dentre nós
vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Isso diz São Paulo aos Romanos e diz a cada um de nós. Ninguém morre. Deus não está morto. Deus vive, hoje e sempre. É o Senhor do céu e da terra. Se dele nós nascemos, então, ao partir deste mundo, que aconteceu há 7 dias atrás, no Padre Mateus, ele volta para Deus. Como diz, no livro do Eclesiastes, o corpo volta para a terra, que o deu, mas o espírito não fica na terra. O espírito volta a Deus. A cada um de nós fica a lembrança muito forte do seu testemunho de vida. Todos nós lutamos pela vida, trabalhamos, lutamos para ganhar o nosso pão de cada dia. Se ficamos resfriados, se ficamos doentes, buscamos logo um recurso. Mas Deus não foi diferente. Lutou pela vida, lutou a cada instante. Cada momento, cada segundo da sua vida é um testemunho para cada um de nós. Cada momento que ele viveu, seja em Guarapuava, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, quando foi pároco dessa paróquia, seja lá no Camarões, deu testemunho de uma vida, e uma vida para Deus, para o nosso Senhor. Caritas, que muitas pessoas Charitas, é o lema da Ordem dos Mínimos de São Francisco de Paulo, a Ordem dos Mínimos que Padre Mateus pediu para fazer parte, a Ordem dos Mínimos que o acolheu. Caritas significa amor, e amor é sinônimo de entrega. Padre Mateus se entregou a Deus no ato da sua ordenação. Quando o padre, o diácono, se prostra no chão e começa a cantar a ladainha, naquele instante a gente não vê mais nada. Até os bispos, os padres, viram as costas. Não viraram as costas para nós, mas junto com aquele que está ali naquele instante, buscando a intercessão dos santos e das santas de Deus, dos arcanjos. Por isso que se canta a ladainha. No ato da sua ordenação, Padre Mateus se entregou a Deus, e depois na disposição em servir a ordem onde fosse necessário. Pouquíssimo tempo ajudou no Rio de Janeiro, ajudando ali o Padre Saturnino, ele ainda era diácono. Logo depois, se não me falha a memória, o Padre Almeida pode me corrigir se estiver errado, foi superior no convento de Guarapuava, ainda diácono, ali ajudou. E recém-ordenado, assume esta paróquia. Vocês conhecem a dimensão desta paróquia no Vale do Rio? Assumiu recém-ordenado. É a disposição, é ali vivendo o lema Caritas, o amor a Deus, o amor a São Francisco de Paulo, o amor à Ordem dos Mínimos, o amor sinônimo de doação. Foi uma pessoa de gênero difícil? Perguntamos isso, pergunto para mim, pergunto para vocês. Aqui estão os nossos familiares, os familiares do Padre Mateus, os familiares da Ordem dos Mínimos. Foi uma pessoa difícil? De às vezes dificuldade de conviver, de às vezes dificuldade de aceitar como padre, como pároco? Sim, teve suas limitações, como cada um de nós, a começar por mim. A começar por mim. Todos nós temos gêneros difíceis, todos nós temos gêneros que às vezes a gente não quer confrontar, não quer enfrentar, mas a gente sabe dizer que foi uma pessoa difícil. Porém, isso prevalece. Sua memória nunca será deixada de lado, ainda que em pequenos ou grandes detalhes. A primavera das boas lembranças sempre há de florir.
costumo dizer, nas homilias que a gente celebra, quando é necessário, depois que morre, todo mundo vira santo. Infelizmente, tem que se esperar morrer para virar santo, para reconhecer, para deixar que a primavera das boas lembranças possa florir. Se foi uma pessoa difícil, quando morre, o que é difícil morre junto. Porém, aquilo que foi bom, aquilo que é necessário, vale a cada um de nós. É uma esperança. Essa primavera deve florir não somente aos nossos olhos, mas dentro do nosso coração. Quando as pessoas vinham aqui para rezar, cara Santíssimo, que estava aqui, ele via uma coisa necessária. É preciso um ambiente que ajude a rezar. E não tinha, a nossa igreja, vocês viram quanto que era limitada. Teve a ideia de diminuir a sacristia e fazer ali um ambiente de oração, onde todo mundo, ainda que esteja lotado, o pessoal espera um pouquinho, né, para ir ali e rezar. É apenas um detalhe da primavera das boas lembranças. Quando a gente olhar, a gente vai saber. Teve uma ideia do nosso Padre Mateus. Para aqueles que creem, a vida não é tirada, mas é transformada, e desfeito o nosso corpo mortal, e nos é dado um corpo que não morre. Basta unicamente a gente acreditar. A vida eterna é um sonho? A vida eterna custa caro? Não. Embora ela tenha um preço, mas não custa caro. Basta simplesmente a gente acreditar. É preciso acreditar, saber que todos estamos sujeitos aos sofrimentos, mas Deus nunca irá nos desamparar. Todos nós estamos sujeitos aos sofrimentos. Aqueles que já morreram, alguns sofreram, outros não. Independente de sofrer ou não sofrer, nunca seremos desamparados por Deus. O mundo pode virar as costas para nós, como diz a música, né? O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus não. Deus não nos desampara jamais. Padre Mateus sofreu na sua vida terrena. Os últimos dias da sua vida desencadeou um sofrimento muito grande. Os familiares, os padres que estiveram próximos dele, né? Foi possível perceber um grande sofrimento, principalmente os 2 últimos dias. Porém, de uma certeza, com a luz que está nos iluminando agora, há 7 dias ele está em Deus. Por quê? Por tanto zelo pelo sagrado. Quantas pessoas aqui já participaram, Patrícia, entre tantos e tantos outros que participaram de missa com o Padre Mateus? O verdadeiro zelo, a grande delicadeza para consagrar, para a consagração da Eucaristia, pelo amor à Santa Eucaristia, que celebrava com tanta piedade e tanta devoção. Se tiver pedido, pode levantar as mãos, né? Não estou falando que estão as responsabilidades, porque estão vocês, porque estão os meus contrários aqui, não. Mas tanto amor, tanta delicadeza, como ele se entregava, né, ao celebrar a Eucaristia, nos momentos de adoração, isso foram fazendo o quê? Abrindo os caminhos do paraíso para o Padre Mateus. Depois de uma breve vida sacerdotal, responde ao último chamado de Deus e volta para a morada eterna, para a casa do Pai, onde, mais cedo ou mais tarde, todos nós nos encontraremos. Se vocês me permitem, todos nós aqui já perdemos um parente. A União já sei, tá? Todos nós já perdemos um parente. Mas hoje, recordemos de Padre Mateus e recordemos também de cada um dos nossos parentes, amigos que já se foram. Permitam-me ler uma pequena carta que é do cantor Padre Zezinho.
Se eu morrer antes de você, faça-me um favor. Chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus por Ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se eles me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, me defenda. Se quiserem me fazer um santo só porque eu morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, mas estava longe de ser um santo de fato. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que talvez eu tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Se falarem mais de mim do que de Jesus Cristo, chame a atenção deles. Se sentir saudade e quiser falar comigo, fale com Jesus e eu ouvirei. Espero estar com Ele o suficiente para continuar sendo útil a cada um de vocês lá onde eu estou, na graça de Deus. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase: foi meu amigo, acreditou em mim, ele quis mais perto de Deus. Permitam-me abrir um parênteses. Padre Mateus dizia assim para a gente na ordenança, quando eu era seminarista, né? Seja perseverante. Se eu cheguei, vocês também chegam. Fala aos nossos seminaristas agora. Ele dizia isso: se eu cheguei, vocês também chegam. Então, nesse instante, foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí então, se tiver vontade e possibilidade, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-lo, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. Recordemos, nem todos nós entristecemos, choramos no dia do velório, e sempre tinha um ombro amigo para nos consolar. E vendo-me bem substituído, irei cuidar de minha nova tarefa no céu. Mas de vez em quando dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz em ver você olhar para Deus. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, sem nenhum véu a separar cada um de nós, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. Vocês acreditam nessas coisas? Sim. Então, orem para que nós todos vivamos como quem sabe que vai morrer um dia, e que morramos como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o começo desse céu que nós buscamos, aonde nós iremos. Eu não vou estranhar o céu. Sabe por quê? Ser seu amigo, ser seu sobrinho, ser seus confrades, ser um pároco, ser um irmão, o confrade, o amigo de cada um de vocês, já é um pedaço do céu. Que a luz perpétua brilhe para o nosso amigo, irmão, sobrinho, conhecido, confrade, o grande amigo, Padre Mateus. Amém.